Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. A nossa gratidão a vocês, net espectadores, que são a causa do nosso existir, ao César Ayala, que amorosamente nos conduz até vocês. Empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos, aceite o nosso mais profundo e sincero agradecimento. Vamos ouvir uma leitura que eu iria fazer, mas o nosso convidado fará e dará continuidade ao tema, e você vai achar muito interessante, baseado na leitura, o que nós descobrimos para esse tema tão necessário, que é o egoísmo, e o contrário dele, ou a promoção dele, que é o altruísmo. Seja muito bem-vindo, Davi Ascenso, alma querida, eterno amigo. Queridos amigos, programa O Despertar Necessário, estando junto com o nosso querido amigo do coração, Sebastião Camargo, e hoje nós escolhemos para conversarmos um pouquinho o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o Próximo como a Si Mesmo. No seu item 11, que fala sobre o egoísmo. É uma mensagem de Emmanuel. Sim, Emmanuel, o mentor espiritual que trabalhou com o nosso querido Chico Xavier. É importante lembrar que neste item que fala do egoísmo, o 12, a mensagem número 12, é de Pascal. Então, o egoísmo é tratado por Emmanuel no item 11 e por Pascal no item 12. Eu aconselho a todos, com mais tempo e com mais tranquilidade, lerem as duas mensagens em casa, com paz, com tranquilidade, para que possam refletir ainda mais sobre o assunto. E entre as duas, eu escolhi a do Emmanuel, o item 11, e eu vou ler para que a gente possa, então, falar um pouquinho a respeito desse assunto tão importante para todos nós. E ele diz assim: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé,
que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Então ele termina dizendo: expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Uma mensagem de Emmanuel, em Paris, no ano de 1861, que tem o tema O Egoísmo e que pertence ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o próximo como a si mesmo. Então, feita a leitura, eu quero já antecipadamente, já que o nosso querido Sebastião também vai voltar para a nossa conversa, eu queria já lançar com uma pergunta: por que será que nós somos tão egoístas? Conforme Joana de Ângeles, que também participou, juntamente com Emmanuel, da codificação, o início da trajetória de nossa amada doutrina. E analisando hoje a obra Psicologia da Gratidão, e vemos quase que uma atualização desse processo. E a partir da leitura a gente volta com Emmanuel e nós vamos entender por que somos tão egoístas ainda. Assim começa Joana de Ângeles no capítulo 1 da obra citada. O ego prefere o mergulho nas sensações do poder, do gozar, do tocar e sentir, enquanto o self anela pelo vivenciar e ser, ampliando seus horizontes de gratidão. E, na sequência, a sombra desempenha um papel fundamental na construção do ser, que a deve direcionar no rumo do self, portador da luz da razão e do sentimento de profundo amor, em decorrência de sua origem transcendental de essência divina. Então percebemos claramente que o ego é filho do egoísmo e o self o é do altruísmo. E conforme Emmanuel, Pilatos faz o papel também do pai, que é o orgulho, que é o contrário do orgulho, a humildade. Então vemos na figura de Jesus o altruísmo em pessoa, a humildade como base essencial de todas as virtudes. E por que somos tão egoístas ainda? Porque estamos mais para o ego do que para o self. Seguimos mais as diretrizes das sensações, instintos, emoções e sentimentos primários, pensamentos ainda em desalinho com o Evangelho do Cristo, assim como a nossa inteligência intelectiva sendo usada para cálculos periféricos, a emotiva para a afetividade segundo os interesses, e longe ainda da inteligência espiritual que estaria mais conectada ao self. Por isso que num dado momento ele narra que devemos expulsar. E a palavra hoje, Davi, não é mais expulsar, é iluminar, é transformar o egoísmo em altruísmo, posto que o próprio ego é uma
gradação da própria alma. É um setor da alma, porque tudo tem a sua dualidade, tristeza, alegria, esperança, desespero, alma, ego e self ao mesmo tempo. Quando ela transforma tudo o que é o imediato, o prazer, os gozos em algo mais perene, e até foi a pergunta de Marlene Nobre para Francisco Cândido Xavier. E eu fico olhando, às vezes, assim, na minha imaginação, a timidez de Marlene e, ao mesmo tempo, Chico recebendo a interrogação. Chico, quando nós vamos ter um orgasmo espiritual? E ele, com toda serenidade, disse, quando vivenciarmos o Evangelho em espírito verdadeiro. Então, a parte do egoísmo nos falta o conhecimento transcendente. E quando fala expulsar do coração, é acolhê-lo no coração, na realidade. Porque coração no espírito é o eu superior. Nós chamamos lá, na essência do espírito, a partir de 2 cenários, mental e emocionais superiores. Ali está o coração, não dá para expulsar de lá, porque lá já é essência. Nós temos que levá-lo para lá. Como? Em forma de altruísmo. Então, quando tomarmos consciência que a parte ego, a parte mais primária da alma, nos convida ao que é fácil, o que nos dá o poder, o gozo imediato, as sensações imediatas. E quando nos voltamos para o altruísmo, começamos a transformação do que é imediato em perene. Inicialmente, dá trabalho, porque eu atendo o paladar ou eu atendo o corpo em si. Se eu for atender o meu paladar para eu ter o prazer na alimentação, talvez eu vou colocar tempero no alimento que até destrua o valor nutritivo do mesmo. Deu um prazer na hora da refeição, mas nutriu o corpo? E agora nós vamos priorizar o que nutre em primeiro lugar a alma. E a alma em si só se nutre de amor. E a essência desse amor começa no trabalho do egoísmo transmutado em altruísmo. Eu fiquei aqui pensando, enquanto você estava aí falando, que será que existe a possibilidade de alguma pessoa nesse planetinha tão grande ser egoísta inconscientemente? Aquela pessoa que age assim espontaneamente, e aí quando você olha, você fala assim, puxa, aquela pessoa é tão egoísta, e às vezes a pessoa não faça por maldade. Será que existe? Vamos lá, eu animaria a dizer que quase a totalidade, mais ou menos 2/3 da humanidade ainda inconsciente. Porque se formos voltar na origem das coisas e da vida, vamos ficar aqui no átomo físico para não complicar a coisa. O que nós chamamos de lei de atração ou força nuclear forte é o que chamamos de egoísmo. É o que retém para manter a forma. E o que chamamos de altruísmo é a força nuclear fraca ou a lei de repulsão, o que promove, o que dá um impulso para o salto quântico, para levar os elementos rumo a outras dimensões. Por exemplo, se não fosse a lei de repulsão, a força nuclear fraca, não haveria a transmutação do nêutron em próton, do próton em elétron, do elétron em fóton. Então, a maioria pensa que está acumulando coisas para a segurança, o conforto de suas famílias, que é justo, é nobre. Só esquece que nós não vamos levar coisas, vamos levar o que se faz com as coisas. Então, o uso que eu faço do dinheiro, porque ele mesmo eu não vou levar, mas o bem que eu fizer, o progresso que eu gerar com ele, eu posso ser o dono do mundo, não tem nada contra a posse. Só que o que eu levo é o que eu fizer a partir do uso do poder e da própria posse, os valores.
Então, eu quero ter poder. Para quê? Para guiar pessoas, para apontar caminhos. E qual o maior poder? O poder temporário ou o poder moral? Qual o que me faz, de fato, estar em paz com a minha própria consciência? Outra coisa que me chamou a atenção no texto, Sebastião, é quando Emmanuel fala que o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas. Eu achei interessante quando ele fala de crentes, ele não fala onde todos os verdadeiros espíritas deveriam apontar suas armas. E essa palavra crentes, ela tem um significado muito mais amplo, não é? Com certeza. E nós poderíamos remontar avançar no tempo, na linha cronológica do Evangelho, lá para o capítulo 19. A fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. Esse é o crente. Ele tem certeza do que ele está fazendo. E agora, esse crente, se ele vai apontar todas as suas armas para banir, vamos colocar essa frase agora aqui, ou expulsar o egoísmo. As armas são os elementos componentes do altruísmo. Quais as virtudes que estão conectadas diretamente ao altruísmo? A piedade, a compaixão, a humildade, fidelidade, sinceridade. Então, essas armas. Então, todas as vezes que um sentimento egoístico ou orgulhoso, e ficou até mais fácil promover o egoísmo, porque se ele é filho do orgulho, eu vou voltar para a transformação do pai, que normalmente o filho imita o pai. Se o orgulho é o contrário da humildade, se eu trabalhar a humildade, eu derrubo o seu império. Ele será transmutado em humildade, que é a base essencial de todas as virtudes. Quando ele falou apontar todas as suas almas, as suas armas, e eu fico imaginando vários autores, e principalmente no Bhagavad Gita, quando o Arjuna, lá no diálogo de Krishna com Arjuna, é preciso ir para a guerra, onde os Pandavas e os gurus vão ter um enfrentamento. E nós sabemos que essa guerra, no campo da consciência, é vícios e virtudes. Se a causa de todos os vícios, orgulho e egoísmo, a base essencial de todas as virtudes, humildade, altruísmo. Por isso, o apontar as armas, porque não tem como transformar a alegria se não tivermos a base da tristeza, ou transformar a tristeza sem a presença da alegria, o desespero sem o propósito da esperança, a dúvida sem a meta da fé, e assim por diante. E mesmo no segmento dessa frase, ele pede que a gente tenha muita força e principalmente muita coragem, porque talvez porque eu acredito que muitas pessoas ainda no seu pensamento acreditam que matar o egoísmo é a pessoa ser completamente humilde, se desvencilhar de tudo que tem na vida. Não vou dizer que ela vai ser um andarilho, mas ela vai ser uma pessoa que, você olha para ela assim, ela está sempre com aquela mesma roupa, com aquele mesmo sapato, com aquele mesmo jeito. E acho que Emmanuel não aborda essa questão, né? Quando ele fala para a gente ter força e para a gente ter coragem, eu acredito, pelo meu ponto de vista, que é o enfrentamento de mim comigo mesmo, naquele instante que eu vou olhar para o espelho e vou começar a brigar comigo mesmo, né? Exato. Vamos pegar o Emmanuel aí do Evangelho da época, recuando mais de um século, e vamos trazê-lo para a atualidade na obra Luz no Caminho, na lição Dever e Caridade. E se basearmos lá atrás em Jesus, onde está escrito que Jesus deu alguma coisa de grátis para alguém? Já que a máxima é a cada um segundo as suas obras.
Ele nunca afirmou, eu curei você, embora pudesse fazê-lo. A sua fé te curou. Ele dava o impulso, o ensejo, mas a pessoa tinha que correr atrás. Então, na obra Luz no Caminho, Emmanuel começa assim, e até colocamos essa lição nos últimos capítulos de nosso livro, para ser mais exato, no capítulo 9. Dever e caridade. Dar o pão a quem tem fome é um dever. Agora, dar ao outro a condição de ganhar o próprio pão é caridade. Vestir o nu com o que sobra de nosso armário é um dever. Agora, criar as condições para que ele ganhe o próprio pano é caridade. E quando fala de beneficência, antigamente a gente pensava que a beneficência é quando nós doamos alguma coisa. E o Espírito Carlos também atualiza a pauta, e colocamos no primeiro livro. A beneficência verdadeira, a beneficência maior é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa. O sedento a buscar a sua própria água, o faminto o seu próprio pão, e o enfermo a curar-se, ou curar a si mesmo. Então, quando percebemos nessa linha de evolução das informações, principalmente quando pegamos Joana de Ângeles na lição Dar-se-á àquele que tem, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela já começa dando um puxão de orelha que quase arranca a cabeça inteira. Homens cegos e surdos, não interpreteis tão grosseiramente os ensinos do Cristo, os ensinos divinos. Não é Deus que retira daquele que tem pouco, é o espírito negligente e descuidado que perde até o pouco que o Pai lhe confiou. Então, a beleza do Espiritismo é a atualização desses conceitos e libertando-nos, porque quando a luz se faz nesses conceitos, há um alívio imenso, principalmente nessa informação de Joana de Ângeles. A sombra desempenha um papel fundamental na construção do ser. Porque se não fossem os instintos que nós tínhamos no início como homens, não haveria sensações. Se não houvesse sensações, não teríamos as emoções. Se hoje temos emoções, amanhã teremos sentimentos. Por isso essa base. E ela continua. E essa sombra que deve ser direcionada no rumo do self, que é o egoísmo em altruísmo, orgulho em humildade. Que aí já são instâncias do próprio self. Altruísmo, humildade. Que lá nesse setor, portador da luz da razão e do sentimento de profundo amor, onde vão ser acolhidos e integrados, em decorrência de sua origem transcendental de essência divina. Qual a origem do self? Que se hoje é self, ontem foi ego. Qual a origem desses estágios hoje no reino humano? Se no pré-humano, animal, vegetal, mineral, e se recuarmos no tempo, o que éramos? Se pegarmos o reino mineral, por exemplo, e vamos pegar algumas estruturas atômicas. Se colocarmos o cloro com o sódio, dependendo da proporção, nós podemos criar venenos. Ou até separados. Mas dependendo da quantidade da conformação das moléculas, criamos algo belíssimo que é o cloreto de sódio. Se pegamos 2 hidrogênio, 1 oxigênio, a estrutura da água, mas 2 e 2, água oxigenada, um ácido corrosivo. Mas ao mesmo tempo, se você imaginar a estrutura do oxigênio, 65% do nosso corpo é oxigênio, mas são 8 átomos de hidrogênio pesado, somados. Poderíamos dizer que, se olharmos com os olhos de ver, estaríamos vendo uma molécula de hidrogênio pesado, que é um próton, um nêutron e um elétron.
Mas com o hidrogênio simples, um próton e um elétron, nós podemos juntar 4 e construir o segundo elemento, que é o hélio. Mas nós vamos ter que libertar 2 elétrons, porque o hélio só tem 6, e rebaixar 2 prótons para neutro. Então vemos essa beleza das informações, principalmente quando Santo Antônio de Pádua, quando o estalajadeiro coloca veneno em seu alimento e de seus companheiros. Só que ele conhecia os elementos e os elementais. Deu uma ordem, desconfigurou as moléculas, todo mundo comeu, ninguém morreu, só que depois ele foi ter um particular com o estalajadeiro, porque ele queria envenená-los. Por isso que quando nós temos essa consciência, o sentimento de altruísmo, ele desmancha qualquer venenos que nasceram do egoísmo, do orgulho, a humildade, assim sucessivamente. Então, quando nós temos a noção do poder de uma virtude, a compaixão, a piedade e assim por diante, nós não tememos as situações adversas, porque Jesus recomendou que ofertássemos a outra face quando alguém nos ferisse na face do orgulho, por exemplo. Nos fere o orgulho, nós ofertamos humildade. Quer tirar uma parte, quando somos egoístas, do que nós achamos que possuímos, nós começamos o exercício do altruísmo. É melhor para não enlouquecer, porque se alguém tomar o meu carro emprestado e eu vou ficar escravizado no egoísmo, eu vou enlouquecer às vezes, dependendo do apego. Agora, se eu quiser exercitar o altruísmo, sabendo que a lei de compensação é a realidade mais viva, uma das realidades mais vivas do universo. E segundo André Luiz, se alguém me extrair uma soma de forma indevida e eu não me revoltar, porque existe um propósito, a vida me devolve 2 vezes mais na sequência do que antes aparentemente perdera. Outra questão que me chamou a atenção, quando ele fala ali no último parágrafo, que naquele instante de 1861, ele cita que o cristianismo ainda não havia desempenhado por completo a sua missão. Será que hoje a gente pode dizer que o cristianismo ele já está conseguindo desempenhar essa função de libertar as pessoas? Nós estamos no começo disso, e principalmente quando ele coloca que... Retorna a leitura do último parágrafo para nós aí, Davi. Eu vou pedir para você parar num ponto. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que, primeiramente, o expilais dos vossos corações. Eu fiquei encantado com essa parte, essa finalização. Porque a Terra, para nós, se voltarmos para nós, é o nosso corpo biológico. Então, se eu vou expulsar a figura do egoísmo do corpo, porque o corpo tem atitudes egoísticas, o corpo, porque ele é um ser, ele normalmente quer acumular aquilo que nós negamos. Então, eu quero fazer um regime, quando ele vê à frente de um alimento, ele quer ir para fora fazer depósitos. Então, ele tem esse sentimento. Então, quando
o planeta, que é o nosso corpo agora, ele vai subir a escala dos mundos, ou seja, o corpo físico de hoje vai transformar-se no perispírito de amanhã. Mas não pode haver a figura do egoísmo escravizando-o. Então, quando nós trabalhamos o processo do egoísmo no próprio corpo, nesse diálogo amoroso que fazemos com cada uma das suas sensações, dos seus instintos, nós vamos preparando a sutilização, conforme propõe Joana de Ângeles, ele vai tornando tão sutil e tão divino que ele se confunde com o próprio perispírito, porque isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 24 do capítulo 4. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito, mas não tem como fazer isso com a presença do egoísmo, do orgulho comandando. Assim que transforma orgulho em humildade, egoísmo em altruísmo, ele vai tornando diáfano e vai tornando-se mais leve. Não tem mais aquele peso que a gente tínhamos, né, quando éramos aferrados a essas coisas que nos atravancava o próprio processo evolutivo. E quando nós vamos transformando também os elementos componentes do universo perispiritual, que começa também com instintos, sensações, emoções, sentimentos e pensamentos, a inteligência intelectiva e emotiva, que compõe mais diretamente esse corpo perispiritual. Quando tudo isso transforma-se em inteligência espiritual, que é o início das virtudes, o que antes era periférico, transitório, agora se torna ou começa a se tornar perene, ou seja, esse corpo que antes era corruptível, segundo Paulo de Tarso, agora já não mais o é. Porque ele mesmo fala, enquanto esse corpo corruptível não se transformar em incorruptível, ou seja, eu não vou parar de reencarnar nesses processos egoísticos e orgulhosos simultaneamente para desbastar essas arestas e libertar o diamante do meio da ganga do carvão. E acho que é importante lembrar que até mesmo nesse processo de transformação de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, mesmo no mundo de regeneração, ainda nós vamos encontrar o egoísmo na vida diária de todos nós, né? Basta vermos a escala dos mundos, quando ele fala que aqui no mundo de provas e expiações, por enquanto, o mal está predominando. No mundo de regeneração, é sabido, segundo vários autores, que é como se fosse uma colônia de férias, onde nós vamos descansar um pouquinho, olhar para trás o que planejamos para poder avançar para a etapa seguinte, que é o mundo feliz. Lá o bem predomina. Se o bem predomina, ainda existe a figura do egoísmo, do orgulho, a figura do mal. Somente nos mundos celestes e divinos, que é a essência do ser, aí o bem predomina totalmente. E você acredita que nós estamos num bom caminho para isso? Se seguirmos essas diretrizes de Joana de Ângeles, eu vou pegar aqui, só para você ver, dentro da mesma obra citada, o que encontramos tudo nesse dia. E olha que nós estávamos só procurando informações para compor um item no glossário do livro, que é o item gratidão. Já que a ingratidão já tínhamos composto, o ingrato também, e hoje foi a vez, né, desta instância divina. Veja o que ela coloca aqui, o que teríamos que fazer. Vamos lá. A consciência responsável age sem camuflagem, diluindo a contaminação de todos os miasmas de que se faz portador o inconsciente coletivo gerador de perturbações e instabilidade emocional, produtor de conflitos bélicos e de arrogância, de crimes seriais
de todo tipo e violência. É como se isso está lá fora, mas eu vou combater o lá fora. Veja o que ela fala a partir de agora. Quando o egoísta incessantemente aponta as tragédias do cotidiano, as aberrações que assolam a sociedade, somente observa o lado mau e negativo do mundo. O que ele está fazendo? Ele está exumando os seus sentimentos inconscientes arquivados, vibrantes, sem a coragem de externá-los e dar-lhes campo livre no consciente. Ele critica lá fora e veja o que ela propõe. Quando alguém combate a guerra, a pedofilia, a hediondez, que se alastram em toda parte, apenas utilizando palavras desacompanhadas dos valores positivos para os eliminar do mundo, que seria com o nosso exemplo, conhece-os bem no íntimo e propõe a imagem do Salvador, quando deveria impor à consciência o labor de diluição, despreocupando-se com o exterior sem lhes dar vitalidade emocional. É isso que cada um precisa fazer agora. E ela conclui. Além das palavras, são os atos que devem ser considerados como recursos de dignificação humana, que é o que cada um de nós devemos fazer. A paz de fora inicia-se no cerne de cada ser. Também assim é a gratidão. Ao invés do anseio de recebê-la, tornar-se-lhe o doador espontâneo e curar-se de todas as mazelas, ensejando a harmonia generalizada. A vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. E ela termina dizendo: a gratidão é a assinatura de Deus na sua obra. E não tem como, Davi, todo o processo de gratidão é o trabalho em nós. É o nosso trabalho de transformação, vendo fora o espelho. É fatal. Tudo que vejo fora e condeno é o que não modifiquei em mim ou não tenho coragem. Eu quero transferir para o meio, para as pessoas, para as situações, aquilo que me cabe transformar. E esse momento, como dever do cristianismo redivivo, nós que temos no Espiritismo a lei viva da natureza, uma lei imutável, e temos uma das maiores ferramentas, porque nós podemos buscar em todas as fontes filosóficas, científicas e religiosas, sem preconceito, todas as informações, para compreendermos de onde viemos, como viemos, por que viemos, qual a nossa função e para onde iremos. Tudo se torna mais fácil, mas todo o processo, tudo que eu quero que aconteça no mundo, conforme Mahatma Gandhi, conforme Buda e outros luminares, eu preciso fazer em mim. Porque eu estou conectado com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, como nos ensinou Allan Kardec. Mudando em mim, tudo fora simultaneamente muda, conforme Chico Xavier. E acredito que a gente fica agindo pelo menos um pouquinho, mesmo que a gente não consiga atingir 100% desse processo, mas um pouquinho que a gente faz, a gente já percebe o quanto que a nossa vida se modifica, o quanto que ela se transforma, né? Parece que determinadas situações e determinadas até pessoas no cotidiano da nossa vida, que a gente dava tanta importância, que a gente se preocupava tanto, que muitas vezes acho que a gente agia até de forma errônea, a gente muda completamente a visão, o processo. É uma coisa assim, eu não vou falar que é inacreditável, porque acontece, mas é uma coisa tão bacana, porque, vou dar um exemplo, você achava extremamente ruim o caroço da azeitona. Agora você olha para o caroço da azeitona, você já começa a ver com outros olhos, uma outra forma, né? Com certeza. Por isso que a compreensão da essência das coisas. Quando nós chegamos a uma deficiência visual,
na parte física de quase 5 graus, e o nosso amigo médico, quando completamos 4.0, falou, a partir de agora você não vai perder só porque por enquanto era só para longe. E aquele dia eu nunca esqueço, já tinha começado a deficiência para perto também. E ele disse-nos, a partir de agora você vai perder meio grau por ano. Eu não sei de onde veio algo de dentro e disse ao próprio profissional, que é um dos mais conceituados de nossa região, vou te provar o contrário. Falei, agora me danei. Porque como que eu falo isso para um profissional, para uma pessoa com o conhecimento que tem, que 2 vezes por ano ia nos Estados Unidos, nas melhores universidades, se atualizar? Eu fiquei com tanta vergonha que eu fiquei 13 anos sem ir lá. E o dia que eu fui, eu tinha diminuído o grau mais da metade. E eu não falei nada, e ele só olhou e também não disse nada. Falei, acabei sem querer, porque eu fui investir, porque a partir dali eu fui ler Emmanuel, na lição Socorre a Ti Mesmo, quando ele narra, cure a catarata, a conjuntivite, só não esqueça a educação espiritual de seus olhos. E foi essa lição que me ajudou. Ele termina ensinando-nos a falar do Evangelho para os nossos órgãos, que são vivos e educáveis. E a partir dali, tudo que eu via de equívoco fora, eu comecei a enxergar a essência das coisas. Aí o caroço de azeitona já era uma belezura, dá até para fazer sopa de caroço de azeitona. Não mais aquela travada que às vezes quebrava até o dentinho quando escapava aqui. Principalmente se o caroço de azeitona for daquelas portuguesas, né? Aquelas grandes, maravilhosas. Exato. E é uma coisa interessante isso que você fala, né? Porque às vezes a gente nem para pensar nisso, né? Porque você fala assim, puxa, que nem eu uso óculos para ler, para perto. Às vezes eu vou no supermercado, não consigo ver lá a data de validade, porque eu esqueço o óculos, não, aí tem que pedir para alguém olhar para mim a data de validade. Isso deve ter uma razão. Se eu parar, nunca fiz isso, mas eu acho que se eu parar e fizer uma análise, por que eu tenho dificuldade para ver de perto? Nunca tive isso na minha família, nunca teve ninguém com esse tipo de problema. Com certeza, eu acredito que através dessa meditação, dessa procura, espiritualmente eu vou achar um resultado para isso. Acredito eu. Com certeza. E uma das coisas que marcou muito, aí teve um belo dia, eu estava em Imperatriz, lá numa belíssima loja de uma amiga nossa, e ela propôs me dar um óculos. O meu estava meio derrubadinho, eu falei, eu aceito, desde que não tenha grau, porque eu era obrigado a usar o óculos dentro do veículo que eu estava dirigindo. Ela escolheu a lente que protegia de certos raios do sol, que davam descanso, que ela fica meio escura durante o dia e clara durante a noite. E aquele dia nós descobrimos algo interessante, porque um dos olhos estava com mais de 4 graus e o outro com 3,75. E as duas lentes estavam com 1,80. Porque eu convidava o pessoal, as moléculas da própria lente, já que vocês estão me ajudando aqui fora, que tal vir para dentro? Tem vaga aqui dentro. E elas vieram. Porque o mesmo átomo que está na lente é o mesmo que está no meu globo ocular, no meu cristalino. E não deu outra. Então os elementos estavam fora, eles foram sendo transportados, transmutados para dentro, e aonde foi equilibrando, e hoje eu creio que eu estou com menos de 1 grau, porque eu leio tudo aqui no estúdio sem dificuldades. Só não leio lá no supermercado aquelas letrinhas que eles põem para você não ler mesmo, para você não enxergar. Às vezes até com óculos você tem dificuldade para não ver o que está escrito lá. É verdade. E a gente vai percebendo o quanto que essa maravilha, né, dessa descoberta que tem trazido a todos nós aí uma nova visão da vida espiritual, da vida do espírito, né, do eu espírito,
essa questão do perispírito. Esses dias eu comprei aquele livro do Salmino Zimmermann, O Perispírito, né, que é também uma bíblia enorme. Sim. E é um livro muito bonito, ele dá uma explicação para todos nós, né? As pessoas não gostam de ler, não têm vontade de estudar, não têm vontade de se conhecer, mas você pega um livro daquele e aí você começa a olhar para você mesmo, você fala assim, puxa, como eu sou importante, né? Como Deus caprichou quando foi me fazer, né? Quando foi me dar a oportunidade de reencarnar, de ter um corpo. Eu ainda erro, como mal, faço alguma coisa errada, tal, tudo bem. Mas acho que só o fato de você ter essa visão, esse despertar, né? O despertar da consciência, começa a te dar a oportunidade de daqui para frente você comer melhor, você viver melhor, né? Você fazer as coisas de uma forma melhor, né? Com certeza. E algo para acrescentar ao que você disse, só de saber que a lei não é de punição, mas sim de reparação. Que ela não vai te condenar pelo ontem. O ontem foi uma experiência. No mínimo, aprendemos como não fazer. E nós vamos começar com serenidade, com tranquilidade, sem nos torturar pelo ontem. Aprendendo a nos perdoar. E num tempo eu também dizia que deveríamos ser indulgentes para conosco mesmo. E hoje sabemos, com Joana de Ângeles, ela fala a mesma coisa. Se nós vamos ser indulgentes com o outro, devemos ser indulgentes conosco. Claro que sem conivência com os meus próprios equívocos. Mas se o amor é ao próximo como a mim mesmo, como que eu posso ser indulgente com o outro se eu não sou para comigo? Por isso que os ensinos vão tomando uma configuração mais enobrecedora, principalmente quando Joana também, na lição Paciência no Evangelho segundo o Espiritismo, ela diz que dor é bênção e Deus a envia somente aos seus eleitos. Mas na obra Plenitude, quando ela narra que quem escolheu o amor como única razão do seu existir, não precisa mais da dor para atingir metas, para evoluir. Muito bacana. Nossa, é uma lição importantíssima para nós, né? Esse despertar que a gente vai tendo, de ler, de aprender, de tudo você tirar o melhor, né? Até lá do caroço de azeitona que a gente brincou, você poder fazer uma sopa dele, de você pegar uma obra qualquer que muitas vezes a gente não dá o devido valor, livros pequenininhos, até mesmo do Chico, que você pega aquele livro pequeno que ninguém quer porque ele é minúsculo, né? Aqueles livros de bolso que eles chamavam antigamente. E aí quando você olha essas determinadas preciosidades, a gente vai observando o quanto que a gente melhora, né? Quanto que eu era ontem e o quanto que eu sou hoje. Tudo bem, às vezes a escala não é muito alta, não é uma transformação magnífica, mas você percebe sim que o hoje não é o mesmo de ontem. Com certeza. E essa frase, eu falo que é uma frase slogan da doutrina dos espíritos. Procurarmos sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. E olhar com naturalidade o ontem. Valorizar o que foi possível fazer hoje e fazer novos planos para amanhã, que é o que Santo Agostinho nos ensinou a fazer de maneira tão bela e tão iluminada. Mas o seu horário, eu sei que está chegando, você precisa buscar vossa amada esposa, vai transmitir o nosso abraço muito amoroso a ela. Então faça a sua conclusão, mas com a promessa de voltar em breves dias para continuarmos o nosso papo. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade quando nós estávamos ainda em off, e eu não tenho vergonha de falar isso. Eu disse para o Sebastião que desde ontem eu estava nervoso, só de pensar que eu estaria aqui com ele, porque ele sabe perfeitamente a admiração e o carinho que eu tenho por ele, e isso
nenhuma coisa negativa, é uma admiração e um carinho mesmo pela pessoa, pela família, por ele ter sempre nos dado o apoio lá no nosso programa Espiritismo e Vida. Então eu falei assim, nossa, falei para minha esposa, estou nervoso desde hoje. E ela, não, fica tranquilo, Sebastião é gente boa, tal. Mas a gente fica mesmo, porque a nossa condição intelectual ainda é de aprendizado. Mas a gente sempre faz tudo com muito coração, o Sebastião sabe disso, eu tenho certeza que ele sente isso. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós sentimos, é pelo carinho, pelo amor que a gente tem por Jesus, pela doutrina espírita, por tudo aquilo que a gente aprende. E a última mensagem que eu gostaria de deixar a todos vocês que estão nos assistindo é que nunca percamos a nossa fé e nunca percamos a nossa esperança. Que a gente nunca desista de nós mesmos. Que a gente não se prenda, e o Sebastião falou muito nisso hoje, que a gente não se prenda às coisas do ontem. O ontem foi ontem. O que importa é hoje. O que eu vou fazer hoje? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ser mais feliz? Qual livro eu posso estudar? Qual música eu posso ouvir? Qual planta eu posso cuidar? Qual amigo eu posso sentar junto com ele? Nem que seja para tomar um café, para ouvir talvez as suas necessidades, as suas lamentações, porque na realidade eu penso que Deus e a espiritualidade nos olha principalmente nos pequenos detalhes, naquelas coisas mínimas que ninguém enxerga. E são elas que nós temos que realizar no cotidiano da nossa vida. Então, desejo a todos aí uma boa noite, muita saúde, muita paz, que Jesus abençoe seus lares e suas famílias. E ao querido Sebastião, a sua esposa e família, sempre aquele abraço carinhoso, um beijo muito forte no coração. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela oportunidade. Gratidão é nossa, Deus o abençoe imensamente, sua amada esposa, sua família, seu trabalho, e em breves dias nos veremos outra vez nesse bate-papo amoroso, nessas recordações de nosso passado longínquo, recente e às vezes até futuras, porque nós estamos no passado voltando para o futuro de onde viemos. Namastê. E além de agradecer esse amigo tão querido, tão amado, eu gostaria de lembrar a vocês, nesse papo amoroso de hoje, na lembrança do que alcançamos, que o ego é a resultante do egoísmo, assim como o self o é do altruísmo, e sabendo que a cada transformação das atitudes egóicas, que nos leva sempre para os prazeres ilusórios e transitórios e para o poder imediato, a cada transformação nós vamos construindo o self, o altruísmo, porque é a mente, segundo Emmanuel, o cérebro espiritual que constrói a superconsciência, o self e a sequência. Porque a alma, quando vai libertando pela transformação dos valores psicobiofísicos na desenvoltura do seu cabedal moral e espiritual, ela não vai deixando o corpo físico, ela vai levando os elementos com ela. Eles fazem parte, porque se Joana de Ângeles narra que não tem como dissociar o corpo do espírito, o espírito é a causa e o corpo é o efeito, não tem como dissociar a alma dos seus veículos de expressão. Porque o que ela vai para a próxima dimensão, o que vai ficar para trás, só as estruturas mais densas do corpo biológico, porque as mais sutilizadas já vão com ela no campo que nós chamamos de energia vital. O que retorna a dimensão de acordo com a frequência é o que nós chamamos de fluidos e princípios vitais, elementos que existem, que antecedem o próprio corpo e na dimensão do próprio corpo, todos aqueles que não transformaram-se em energias vitais. Mas a partir
do que nós chamamos de energia vital, é o elemento componente do primeiro núcleo do psiátomo, que é o componente de estruturação da própria individualização, ou da individualidade alma a caminho do self, a caminho do espírito. E a lembrança feliz de Emmanuel, de Pilatos, de Jesus e a multidão. Então vemos ali o self, vemos ali o ego e ainda a multidão de elementos que estão torcendo para os dois. Seres virtuosos, torcendo para o self ser libertado, seres viciosos para que ele seja crucificado. E isso acontece o tempo todo conosco. Então esses seres viciosos, advindos ou na arena do nosso inconsciente, não maldosos, eles não sabem o que fazem segundo o próprio Jesus. E esses seres virtuosos que morejam em nossa superconsciência, toda a atitude dos seres virtuosos é iluminar os viciosos, sem crucificá-los. Normalmente são os viciosos que tentam crucificar aqueles que vêm para iluminar. Não foi por acaso que mataram o mensageiro, Jesus. Só não mataram a mensagem. Não por acaso também nos mataram outros mensageiros, Mahatma Gandhi, Martin Luther King e vários outros, mas a mensagem floresceu. Por isso, pensem amorosamente e dialoguem com todas as estruturas que compõem o ego, conforme Joana de Ângeles, nas lições que lemos no início, e vou reler para vocês. O ego prefere o mergulho nas sensações do poder, do gozar, do tocar e sentir, enquanto o self anela, deseja, intenciona pelo vivenciar e ser, ampliando os seus horizontes de gratidão, que é a transformação do próprio ser e a doação do que tem de mais nobre nessa transformação. A sombra desempenha um papel fundamental na construção do ser. Sem o corpo físico, não tem trabalho para o perispírito. Sem o perispírito, a mente é ociosa. Sem a mente, o espírito não se expressa e assim por diante. Então, a sombra desempenha papel fundamental na construção do ser, porque o que é sombra hoje será luz amanhã, que o ser deve direcionar essa sombra no rumo do self, transformando vícios em virtudes. E esse self que é portador da luz da razão e do sentimento de profundo amor, em decorrência da sua origem transcendental de essência divina, que antes foi sal da terra, hoje é luz do mundo. Se hoje é self, ontem foi ego. Então ele sabe a condição que está esse ego e não o crucifica, o convida o tempo todo e se deixa crucificar, emolar para despertar-lhe na consciência. A nossa gratidão mais uma vez a tudo e todos, lembrando a vocês que na próxima quinta-feira é a vez de Pamela Ulho, que vai estar conosco num diálogo amoroso, falando das forças criadoras da natureza, que não são senão essas forças, as energias sexuais, as forças sexuais da alma. E na sequência do nosso estudo, no domingo, perguntas e respostas. Reveja as lives, 9 lives que foram feitas especialmente para você na evolução do pensamento de Joana de Ângeles. E esperamos merecer o compartilhamento de informações, não só perguntas, sugestões, estímulos, para que nós possamos prosseguir, porque na sequência mostraremos, pelo menos em parte, a essência da obra de Leon Denis, o que é voltado mais a Deus, às leis, ao ser, à sua transformação, para que nós possamos galgar novos degraus, iluminando-nos na ação
a cada etapa nobremente vivenciada. Então vamos lá. Após Pamela Ulho, dia 27, e lembrando que nós temos o nosso encontro dia 29, às 17h30, lá no Telegram, falando que todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar, que consta na página 23 com Leon Denis em nossa obra. Dia 3 de agosto é a vez de Ivo Coedel de Santos fazer a 3ª parte da obra O Homem Integral de Joana de Ângeles. Dia 10, após estar conosco de 4 a 6 de agosto, na 3ª vivência, o despertar da consciência, na Fazenda Capituba, no município de Olímpia, São Paulo, próximo de São José do Rio Preto, Dr. Jonas Moura estará ao vivo ministrando uma aula para nós, falando da Terra, suas dimensões e subdivisões e como entender a própria espiritualidade estudando o próprio planeta. Na sequência será a vez de Silvia Cristina, da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, falando da educação espírita na prática mediúnica. Depois, 24 de agosto, Adriana Rochas, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Nós vamos gravar, porque viajaremos dia 24 de agosto. Gravaremos com ela, com a Mayra Souza e com o Marco Aurélio, que é dia 24, 31 de agosto e 7 de setembro, porque viajaremos dia 24 de agosto e só retornaremos dia 12 de setembro. Então estaremos ao vivo com o Marcelo Marques no dia 14 de setembro. Então os próximos eventos, no sábado agora, será postada a 6ª parte do ensino A Evolução do Pensamento de Joana de Ângeles. A 5ª parte já está lá a seu dispor. Então, às 20 horas do dia 22, à sua disposição, a 6ª parte. E se quer reservar a sua vaga conosco lá na vivência, com Elizabeth Henrique, você liga para 18 99720 1184. Para Lúcia Parra, você liga no 14 98226 0019. Com Isabel, no 17 98169 9889. Os temas já falamos várias vezes, tanto do Jonas quanto do Crispim. O nosso tema, o tema geral, se eu sei, eu faço. Será o nosso tema na sexta-feira, das 19 às 20 horas do dia 4 de agosto. Depois, pela manhã, o Jonas e o Crispim, à tarde, e sempre nos intervalos ou no início entre eles, nós vamos tendo o nosso espaço para meditações, para responder dúvidas. Estaremos interagindo o tempo todo, trabalhando as possibilidades para uma vida plena, saudável, feliz. César Ayala, net espectadores, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos, aceite o nosso mais profundo e sincero agradecimento, o nosso mais profundo amor. Por hoje estar sendo gravado, ou você está vendo e ouvindo o programa gravado, você pode fazer as perguntas que responderemos no domingo, tá bom? Deus nos abençoe sempre e nos faça instrumento de sua doce e amorável paz. Namastê. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas,
Nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e Patriabook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.